aí, pessoal, beleza? Essa é a aula 9 do nosso roteiro de estudos para o Enem e agora a gente vai tratar de hidrostática. Vamos lá, então? Bom, hidrostática é o nome que a gente dá ao estudo de fluidos em repouso. A definição formal do que é um fluido é um pouco complicada, mas a gente pode dizer que essa definição envolve todos os líquidos e gases. Como a água sempre foi o objeto principal de estudo, o seu nome acabou se incorporando ao nome que a gente dá a esse segmento da física. A gente vai tratar dela a todo momento nessa aula, mas os princípios apresentados podem ser utilizados na análise de qualquer outro fluido. A hidrostática tem uma importância enorme, por exemplo, na construção de meios de transporte aquáticos, os que flutuam, como navios e barcos, e etc., e também os que afundam, como os submarinos. O que faz um corpo flutuar ou afundar é objeto de estudo dessa aula. A gente vai começar definindo um conceito fundamental para a hidrostática, que é a densidade. Bom, a densidade relaciona a massa e o volume de um objeto. Em outras palavras, a gente pode ter objetos que ocupam muito espaço, mas são leves, e objetos que ocupam menos espaço e são pesados. Há então a necessidade de se definir uma grandeza para mensurar essa relação. Matematicamente, a gente vai ter que D é igual a m sobre V, onde D é a densidade do corpo, m é a sua massa e V é o seu volume. Note que volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, quanto maior o volume de um corpo, menor a sua densidade, e vice-versa. Na aula 4, a gente falou a respeito da dilatação dos corpos e como que o seu volume acaba dependendo da temperatura. Isso significa, então, que a densidade de um corpo também irá variar com a temperatura. Maior temperatura significa maior volume e, portanto, menor densidade. Menor temperatura significa menor volume e, portanto, maior densidade. Apenas a massa vai se manter invariante em todas essas situações. A gente precisa também discutir as unidades dessas grandezas, e aqui elas podem variar bastante. O volume no sistema internacional é medido em metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual ao volume ocupado por um cubo de 1 metro de lado. Seu volume, então, é lado vezes lado vezes lado. 1 vezes 1, que é igual a 1 metro cúbico. Porém, a gente tem outras unidades que aparecem com frequência. Uma delas é o centímetro cúbico. Nesse caso, as unidades não se transformam da mesma forma que um comprimento simples. 1 metro vale 100 centímetros, ok. Mas no caso do volume, 1 metro cúbico vale 100 ao cubo centímetros cúbicos, que dá 1 milhão. A outra unidade comum é o litro. 1 litro vale 1 decímetro cúbico, ou seja, ele está entre o metro e o centímetro cúbico. 1 metro cúbico vale 10 ao cubo decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico, por sua vez, vale 10 ao cubo centímetros cúbicos. Para a gente fazer transformações de unidades, basta a gente fazer uma regra de 3. Para a densidade, a gente também vai ter algumas unidades. No sistema internacional, a unidade é o quilograma por metro cúbico. Porém, outras unidades aparecem com frequência, como, por exemplo, o quilograma por litro e o grama por centímetro cúbico. Essa última é a mais utilizada. Como a água é o principal fluido em hidrostática, é importante saber a sua densidade. Numa condição de temperatura e pressão do ar normal, na CNTP, a sua densidade vai valer 1 grama por centímetro cúbico. Em outras unidades, a gente vai ter 1 kg por litro ou 1000 kg por metro cúbico. A partir daí, a gente pode entender como as unidades de densidade se transformam. O próximo conceito que a gente vai discutir é o de pressão hidrostática. Na aula 6, a gente chegou a definir pressão, mas a gente vai fazer isso aqui novamente. A pressão, de maneira geral, é a relação entre uma força exercida e a área de atuação dela. Matematicamente, a gente vai ter que P é igual a F sobre A, onde P é a pressão, F é a força exercida e A é a área onde a força atua. No sistema internacional, a força é medida em newtons, a área é medida em metros quadrados e a pressão é medida em pascal. A partir desse conceito, a gente pode explicar um monte de fenômenos. Por exemplo, por que a sua cama tem mais chance de quebrar com você em pé do que deitado? Nesse caso, a força-peso vai atuar sobre a gente jogando contra a cama, e vai ser a mesma nos dois casos. A força de contato criada vai se distribuir numa área maior quando a gente está deitado, e quando a gente estiver de pé, ela vai se concentrar em uma área menor.
Em outras palavras, a gente exerce maior pressão quando a gente está de pé. E por isso que a cama está mais sujeita a quebrar. Nessa aula, a gente está interessado na chamada pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida por um fluido em um ponto qualquer. Suponha, então, um pequeno lago. A água vai exercer pressão sobre qualquer objeto imerso nela, querendo ocupar o espaço ocupado por ele. Para cada ponto da piscina, a gente pode associar um valor de pressão hidrostática. Então, a gente vai ter uma expressão que calcula esse valor. P é igual a D vezes G vezes H, onde D é a densidade do fluido em questão, G é o campo gravitacional, que a gente já viu em outras aulas, e H é a altura do ponto em relação à superfície do fluido, a profundidade. Perceba então que não importa o formato do recipiente em que o fluido se encontra, a pressão é função apenas da profundidade. Isso é uma relação muito importante. Porém, essa é uma expressão que possui uma limitação, porque se a gente tiver uma profundidade muito grande, a densidade do fluido começa a apresentar diferenças. E dependendo do caso, até o campo gravitacional pode não ser uniforme. Por isso, essa expressão acaba sendo válida apenas para pequenas profundidades, onde a densidade não apresenta variações significativas. Mas a relação entre a pressão e a altura sempre continua existindo. Quanto maior a profundidade, maior a pressão, mesmo que matematicamente isso fique mais complicado de expressar. Certo? Então agora vocês vão ficar com o professor Pedro. Bons estudos, gente. Um abraço, até a próxima. E aí, pessoal, tranquilo? Quem está falando agora aqui é o professor Pedro e eu vou dar continuidade a essa aula aí. Bom, agora que nós já apresentamos os conceitos de pressão e densidade, a gente pode concluir essa aula apresentando um importantíssimo princípio de Arquimedes. Esse conceito envolve uma lenda famosa a respeito da coroa do rei Heron. Vamos lá. Conta-se que o rei Heron governou a cidade grega de Siracusa no século III a.C., havia pedido a um ourives que lhe fizesse uma nova coroa para ofertar aos deuses. Para isso, lhe enviou uma certa quantidade de ouro puro. O ourives então começa a trabalhar na coroa e depois de um tempo retorna ao rei. Ele havia trazido uma coroa que possuía o mesmo peso da quantidade de ouro que lhe havia sido enviada. No entanto, o rei suspeitou que parte do ouro havia sido substituído por prata. Para resolver o enigma, o rei Heron pediu ajuda ao grande intelectual que havia em sua cidade, Arquimedes. Conta a lenda que a inspiração de Arquimedes surgiu quando foi a uma casa de banho. Ao entrar na banheira, notou que a água causava uma alteração no seu peso aparente. Ele então saiu correndo nu pelas ruas de Siracusa, gritando a famosa frase Eureka, que em grego significa encontrei. A partir da noção de que um corpo imerso na água sofre a ação de uma força para cima diretamente proporcional ao volume de água deslocado por ele, Arquimedes realizou algumas medidas. Mediu o peso da coroa e coletou uma quantidade semelhante de ouro puro. Ao realizar a mesma medida com os corpos imersos na água, observou uma diferença no peso aparente, isto é, na força resultante para baixo. Isso porque o volume da coroa era maior do que o do ouro puro. Essa diferença provava a adulteração no material da coroa. Arquimedes conseguiu calcular, inclusive, a porcentagem de prata utilizada. O destino do ourives não se sabe ao certo, mas com certeza não foi nada agradável. Existem outras versões da história que dizem que Arquimedes, na verdade, comparou diretamente os volumes da coroa e do ouro puro através da água que era deslocada por eles, mas os historiadores da ciência consideram essa versão menos plausível. O fato importante aqui, minha gente, é a grande descoberta da força que os fluidos realizam sobre corpos imersos. Essa força é chamada de impulso e pode ser enunciada da seguinte forma. Todo corpo, imerso em um fluido, sofre a ação de uma força voltada para cima que surge devido à diferença de pressão exercida sobre o corpo. Vamos ver como isso funciona. É aconselhável aqui que vocês tenham assistido a nossa aula 8 ou tenham alguma noção sobre o conceito de força. Vamos lá então. Suponha um objeto qualquer mergulhado em um recipiente com água e solto a partir do repouso. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com ele, mas podemos usar a física para analisar as possibilidades. Pois bem, esse objeto sofre pressão de todos os lados, que, como já vimos, é proporcional à profundidade. Nas partes laterais, a pressão do lado esquerdo se equilibra com a pressão do lado direito. Isto é, para cada ponto de pressão de um lado, vai ter um outro simétrico do outro lado. Porém, quando analisamos a pressão nas direções verticais,
observamos que a pressão na parte de cima é menor do que na parte de baixo, por causa da menor profundidade. Isso faz com que apareça a força de impulso para cima, dada pela expressão E igual a dl vezes Vd vezes G, onde dl é a densidade do líquido, Vd é o volume de água deslocada, ou seja, o volume do corpo imerso na água, e G é o campo gravitacional. Em outras palavras, a força de impulso é igual ao peso do líquido deslocado, isto é, E igual a md vezes G, já que o produto entre a densidade e o volume é igual à massa do corpo. Neste caso, a densidade do líquido vezes o volume deslocado será igual à massa que foi deslocada. O objeto que nós mergulhamos também sofrerá a ação da força peso para baixo, que nós já discutimos na aula 8. A partir dessas duas forças, nós podemos pensar nas possibilidades. Pessoal, é importante ressaltar aqui que, assim como nós fizemos na aula 8, a gente vai analisar apenas as translações dos corpos. Não vamos levar em conta possíveis deformações ou rotações, beleza? Vamos lá então. O primeiro caso que nós podemos ter é o de equilíbrio, ou seja, o peso igual ao impulso. Isso significa que o objeto deverá permanecer em repouso, não afunda mais e nem sobe à superfície. A segunda hipótese é de o peso ser maior do que o impulso. Nesse caso, teremos uma força resultante para baixo, que pela segunda lei de Newton é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. O corpo deverá então afundar. Uma pergunta muito interessante a se fazer aqui é a seguinte: na nossa experiência do dia a dia, os corpos parecem que afundam com velocidade constante, não é? E se a velocidade é constante, não há aceleração. Então, não tem força resultante. Tem alguma coisa errada aí, vamos ver. O que acontece é que, ao sair do repouso, o corpo começa a sofrer uma terceira força, a força de atrito com a água, que nesse caso particular é o que chamamos de força de viscosidade. É uma força diferente do atrito que nós vimos na aula 8, porque agora a gente está tratando de fluidos. Essa força é proporcional à velocidade que o corpo adquire. Então, um corpo que está afundando começa a acelerar. E no momento que passa a se movimentar, ele começa a sofrer a força de viscosidade. Só que no começo, essa força é muito pequena, e o corpo continua acelerando. À medida em que ele vai ganhando velocidade, essa força se torna cada vez maior, até que no limite ela se equilibra com as outras duas forças, o impulso e o peso. E o corpo passa então a não acelerar mais, mas sim se movimentar com velocidade constante, um ótimo caso de MRU que a gente viu na aula 7. Essa situação é a mesma para corpos em queda livre. Se a gente desprezar a força de resistência do ar, o corpo vai cair com aceleração constante igual a G, isto é, o campo gravitacional, como nós já vimos na aula 7. Então, essa força de resistência do ar também será proporcional à velocidade do corpo, já que o ar também é um fluido. Se a gente incluir essa força na nossa análise, a aceleração do corpo será cada vez menor até atingir a velocidade limite. É isso que a gente observa de fato na natureza. Como a força de viscosidade do ar é muito menor que a da água, esse equilíbrio demora muito mais tempo para ser atingido. Tranquilão? Ok, então, continuando, o último caso que nós temos é do impulso maior que o peso. Nesse caso, o corpo deverá subir à superfície e flutuar. A cinemática da subida será semelhante à que acabamos de escrever, com o corpo atingindo uma velocidade limite e tal. Atingindo a superfície, parte do corpo vai ficar para fora da água. Isso faz com que o impulso diminua, já que a gente vai ter menos água deslocada. Essa diminuição do impulso será exatamente o suficiente para se equilibrar com o peso e atingir novamente o repouso. Essa ideia aí é muito importante nos navios. Cada objeto a mais em cima do navio representa um aumento no peso do conjunto. Esse desequilíbrio é compensado com o barco afundando um pouco mais. Com isso, ele vai deslocar um pouco mais de água e o impulso aumenta, ocorrendo um novo equilíbrio. Só que a partir de um certo ponto começa a ficar meio perigoso. Por isso que todos os navios possuem demarcações no seu casco que indicam até que ponto eles podem ficar imersos na água. Tranquilo, gente? Uma outra situação em que nós temos impulso maior que peso é no caso dos balões dirigíveis. Esses balões são preenchidos com gases menos densos que o ar, por exemplo, o gás hélio. Como é que isso funciona? Para esse balão subir, ele vai começar a expelir o ar dentro do seu interior, restando apenas gás hélio. Com isso, o peso do conjunto, isto é, o peso do balão, se torna menor. Com a diminuição do peso, o impulso acaba sendo maior do que o peso. Não vai ocorrer alteração do impulso em si, já que o balão vai deslocar a mesma quantidade de ar, o seu volume não altera. Mas como o impulso se torna maior que o peso, existe uma força resultante para cima, ocasionando um movimento ascendente.
Tranquilo, minha gente? Ok, chegamos então ao fim de mais uma aula. Vamos lá. Nessa aula, nós vimos o conceito de densidade, que representa a razão entre massa e o volume de um corpo. Vimos a pressão hidrostática que um fluido exerce em cada ponto no seu interior, o princípio de Arquimedes, que trata da força de impulso, e vimos também como a relação entre peso e impulso nos diz se um corpo afunda ou flutua. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Até breve, gente.